Muita gente diz que acabado o carnaval, o ano realmente começa, né? E aí os planos são colocados em prática, as metas começam a ganhar forma e força. Para muitos, uma carreira no serviço público é uma delas. E aí passar no concurso é o objetivo. Mas quem consegue, às vezes, enfrenta algumas dificuldades por falta de regulamentação comum para todos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Túlio Silveira, especialista em direito administrativo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde, telespectadores. Bom, explica pra gente, os concursos públicos, eles estão regulamentados? É essencial que, no âmbito das suas respectivas unidades federadas, haja uma regulamentação específica para cada ente. Hoje nós temos, por exemplo, um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que regulamenta no âmbito da União. Mas o Distrito Federal já possui um regulamento próprio, assim como outros estados. Então é essencial que cada unidade federativa regulamente o seu procedimento de concurso público. Lembrando que o ápice dessa pirâmide é o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. O que ela diz? Ela estabelece que o provimento de cargos efetivos se dará por meio da aprovação em concurso de provas ou provas e títulos. Então, eu digo que o concurso público é o meio pelo qual o candidato passa para poder tomar posse. É essencial, é fundamental que esse candidato tenha a segurança jurídica de que, ao ser aprovado, dentro do número de vagas, tenha o direito legítimo em tomar posse durante o prazo de vigência do concurso. Qual o prejuízo que a falta de uma regulamentação específica pode trazer para o candidato? Ela traz justamente essa questão do viés da insegurança jurídica. Trabalha-se com a administração a ideia da boa-fé. Quando eu, junto à administração, coloco nela a minha crença de que vou prestar aquele concurso porque é um concurso sério, ao ser aprovado, tomarei posse, eu tenho colocado lá toda uma expectativa que muitas vezes não é só minha, é de toda a família, de todo o ciclo social, do círculo profissional e do círculo íntimo do indivíduo. Então, nessa perspectiva, essa ausência de regulamentação faz com que a própria administração não se veja obrigada a convocar o aprovado dentro do número de vagas para poder tomar posse. Nós temos uma decisão muito interessante do Supremo Tribunal Federal que ele reconhece como direito subjetivo do candidato, caso ele tenha sido aprovado dentro do número de vagas, ele sim tem o direito de ser nomeado. Então, essa decisão do STF muito me animou no sentido de trazer uma regulamentação, ainda que seja por meio do acesso ao judiciário, mas trazer uma regulamentação para dar uma segurança jurídica para o candidato, o que hoje ela está um pouquinho a desejar. Porque quem presta um concurso, né, vê lá, tantas vagas, 70 vagas para aquele determinado cargo, vamos supor assim, e ele passa dentro dessas 70 vagas e não consegue a nomeação, como é que ele pode fazer hoje para garantir essa nomeação? Bom, então se falarmos em termos práticos, se ele foi aprovado dentro do número de vagas, há um precedente do STF que assegura a ele a nomeação. Então ele deve procurar o judiciário, deve ingressar com a respectiva ação, pode impetrar um mandado de segurança, porque até o próprio STJ já reconheceu como direito líquido e certo essa nomeação, e aí sim conseguir no judiciário a sua tão sonhada nomeação no concurso público. E a regulamentação do concurso público, ela vem justamente, até no meu ponto de vista, afastar, não afastar em termos de não há como se afastar do judiciário, lesão, ameaça de direito, mas que se diminuiria a movimentação do judiciário em relação a isso. Por quê? Porque nós teríamos uma lei específica, própria e objetiva no sentido de que estaria assegurando ao candidato a nomeação caso ele venha a ser aprovado dentro do número de vagas. Então, vamos falar agora do conteúdo programático aí previsto nos editais. Esse conteúdo já está previsto lá, o que vai cair no concurso, vamos dizer assim. Mas muitas vezes falta uma referência bibliográfica. Isso traz alguma incerteza para quem vai prestar a prova? Olha só, eu costumo orientar os meus alunos no seguinte sentido. Você tem que vencer o edital para vencer o concurso. Só que como é que você vai vencer o edital, sendo que você não tem todas as informações necessárias para vencer o edital? Então, uma das informações que eu vejo que há uma carência muito grande, realmente é a ausência de referências bibliográficas. A gente não pode pensar só em referência bibliográfica para um concurso de direito. Por quê? Porque não estamos a falar apenas do concurso que é privativo de bacharel em direito, mas nós temos uma gama infinita aí de cargos públicos que dependem de uma habilitação profissional específica. E aí sim, estes que não têm essa referência bibliográfica
previamente definida, quer seja por meio das bancas que vão realizar os concursos, quer seja por meio daqueles que estão ali ministrando as orientações gerais, isso vai mitigar a chance dele em ser aprovado no concurso. E aí tem até um exemplo clássico, né? Vamos imaginar um sujeito que é o autor de uma obra, que mora em algum município, e aquela lei municipal de concurso público preveja que há uma referência específica, mas não é citada no edital. Todos os candidatos serão prejudicados, por quê? Porque só vai tomar conhecimento aquele que é da região, aquele que conhece aquele autor específico. Então, tem que trazer uma referência bibliográfica. No nosso entender, ela tem que ser o mais amplo possível, até para que todos tenham acesso a essas informações. Isso, sem dúvida alguma, vai facilitar muito no sentido de objetividade do nosso concursando. Tá ótimo, doutor. A gente volta nesse assunto no próximo bloco. Um minutinho, por favor. No estúdio, nós voltamos a falar com o advogado Túlio Silveira, que é especialista em direito administrativo, e hoje conversa com a gente a respeito dos concursos públicos e a regulamentação deles. Doutor, a subjetividade do enunciado pode gerar também alguma incerteza e pode ser motivo de contestação depois da prova? Eu sempre oriento o concursando no seguinte sentido: preste atenção ao enunciado. Uma prova onde traz um enunciado longo, ela pode trazer algumas controvérsias entre si. Nessa perspectiva de uma questão que seja muito subjetiva, certamente o aluno vai recorrer dessa pergunta em razão da ausência de objetividade no seu julgamento. Isso a objetividade em qualquer julgamento, de qualquer certame, é fundamental. E a falta de uma regra clara pode ser um elemento que direciona aí o concurso? Olha, quando nós trabalhamos a falta de uma regra, a tendência natural é que qualquer regra seja aplicada. Nessa aplicação de qualquer coisa, né, o estado das coisas pode se levar para o lado subjetivo, pode-se deixar de ter a definição de algo essencial para o concurso e acabar prejudicando aqueles que, em tese, são os mais bem preparados, porque o concurso público vai selecionar o mais bem preparado. Só que até o mais bem preparado precisa da regra objetiva para poder participar do certame e poder desenvolver um trabalho adequado e conseguir a aprovação. É muito comum nos concursos públicos a prova discursiva, né? A correção dessa prova pode gerar algum tipo de contestação? Olha, é fundamental que o concursando preste atenção nos critérios que o edital fixar como correção de prova. Por exemplo, introdução, desenvolvimento, conclusão. Conteúdo, especificidades do que vai ser corrigido, quantidade de linhas, quantidade de folhas, apresentação, estrutura lógica, a sua própria maneira de se expressar e conseguir colocar no papel de uma maneira bem concatenada. Por quê? Porque certamente o edital definiu as regras pelas quais a correção ia passar. A partir desse momento eu tenho uma regra objetiva de correção. Se eu não tivesse essas regras previamente definidas, eu deixaria ao critério subjetivo do examinador. E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque a subjetividade, ela dá lastro a uma infinidade de interpretações que podem prejudicar o candidato. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o Túlio Silveira, que é advogado, especialista em direito administrativo, e conversou com a gente a respeito da regulamentação dos concursos públicos e também do que envolve a correção dessa prova. Obrigada pela participação. Até uma próxima.